início da temporada eu achei que a gente ia ver mais do mesmo da primeira, mas essa jornada cresce e muito, e eu gosto mais dessa segunda. Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Percy Jackson, que encerrou nessa quarta-feira, dia 21. E olha, devo dizer pra vocês que eu tô bem feliz com o resultado. Tem algumas ressalvas que a gente vai destacar aqui ao longo do vídeo, mas eu quero também aproveitar esse início de vídeo pra falar que, infelizmente, essa temporada eu não consegui trazer semanal, que nem foi na primeira, porque, sim, fomos engolidos ali pelo final do ano, principalmente com Stranger Things, era o último ano da série, e simplesmente não dava pra atrelar mais conteúdo. Essas coberturas semanais, elas demandam bastante da gente. Inclusive, gente, eu ainda nem descansei, eu não consegui, tipo, tirar uma semana e tal. Quem sabe, em breve, é mais exaustivo do que as pessoas imaginam. Mas eu não podia deixar de falar da série que eu tenho tanto carinho, e por isso a gente vai falar dos detalhes da temporada aqui. Ou seja, o vídeo vai ter spoilers. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, eu acho que pra gente falar dessa segunda, eu queria trazer um pouquinho a sensação que eu tive com relação à primeira, até porque eu acho que vai ser importante pra explicar alguns pontos até de ressalva com relação a essa segunda. Quando eu assisti a primeira temporada, a sensação que eu fiquei é que, como produção, né, eles queriam fazer um lance meio Harry Potter, no sentido da audiência crescer junto com esses atores e esses personagens. E isso eu acho que fica bem claro aqui com relação à segunda, né? O Percy, ele tá muito mais amadurecido, os atores espicharam, então eu acho que sim, a produção ela vai mais ou menos por isso. Então eu tava bem paciente quanto à evolução da série, porque pra mim era claro que sim, eles queriam pegar os fãs que agora são adultos, mas também contemplar uma nova galera, uma nova audiência, até porque acaba se tratando de um conto que é relativamente fácil ali de ler, é uma temática fantasiosa, muito gostosinha de acompanhar, e geralmente essas produções, quando elas se tornam, esses são os objetivos dela. E eu acho que é bem servido aqui nessa segunda, mas eu devo dizer que os dois primeiros episódios que a gente assistiu, eles me deram uma sensação meio de preocupação, porque eu não tinha sentido que a série tinha evoluído nesse sentido, tá? Inclusive, fica aqui até a minha primeira ressalva, eu acho que realmente, até porque a terceira temporada ela já foi confirmada, estou extremamente feliz com isso, e ainda pra esse ano, não esperava que fosse pra esse ano, tá? Mas eu sinto que eles precisam meio que fazer essa retomada um pouquinho mais rápida logo no primeiro episódio, e não 2 episódios como foi nessa, pra justamente não deixar essa sensação de que você meio que continua vendo aspectos da temporada anterior, e às vezes esses aspectos eles não são tão positivos assim. Eu entendo que tinha um contexto importante ali, até por causa do Tântalo, tem a retomada, né? Tem alguns episódios de Percy que eles são mais curtos, mas não é o caso dos dois primeiros, né? Tinha apresentação também, por exemplo, do Tyson, que nessa segunda eles já introduzem a Thalia, então não vai ficar tanto ali pra terceira. Então eu acho que a retomada ela pode ser sim um pouquinho mais rápida, até porque pra mim, gente, a série ela se engrandece justamente quando a gente vai pra jornada e não pro acampamento. Então as coisas que acontecem ali no acampamento, apesar de ser gostosinho de acompanhar, e não me entendam mal, o acampamento não é o potencial da série, por isso que eu acho que tem que ser uma retomada mais rápida ali. Ai, começou o ano, então beleza, vamos aí um episódio, sabe? E por isso eu digo que a série, ela cresceu e muito, quando a gente começa a ir pra essa jornada do Velocino de Ouro. E é muito interessante da gente ver como essas quests, elas acabam entrelaçando o interesse do Luke, o da Clarice e também do Percy, mas muito também no entorno do Groover, de resgatar ele e tudo mais. Até porque é nesses momentos que a gente tem um amadurecimento e uma jornada muito bem trabalhada desses personagens. Apesar do Groover ficar um pouquinho mais de lado, porque ele tá ali na caverna e tudo mais, eles começam a construir, né, essa questão da ligação dele com o Percy, mas fica um destaque muito grande pra Clarice e pra Annabeth. Gente, a forma que eles começaram a trabalhar essas personagens e engrandecer elas, eu particularmente gostava muito da Clarice desde a primeira, e ela como filha de Ares é muito interessante, mas aqui eu achei que ela cresceu e muito, e gosto, né, como ela acaba se envolvendo ali com o grupo do Percy e se torna amiga deles, afinal a jornada dela também é sobre isso, sobre esses amigos que ela acaba conquistando no meio do caminho, elas acabam se tornando até mais interessantes que o Percy. Mas eu falo isso no melhor dos sentidos, é porque a narrativa deles é realmente construída de uma forma diferente. Porque quando a gente vê a Clarice e a Annabeth,
tá certo, a Clarice, ela tem muito mais no entorno dela conseguir fazer a sua quest, mas também de deixar seu pai orgulhoso. Mas tanto ela quanto a Annabeth, a gente sabe do passado delas. Então, muito da construção dessas duas personagens são relacionadas ao passado. Então, a gente tem mais conhecimento aqui da história da Thalia, que complementa também o Luke. O Luke, inclusive, nossa, ele também entra com certeza nesses personagens muito bem trabalhados nessa segunda, porque ele é um vilão, né, muito interessante. Você consegue compreender mais as suas motivações e também pontos de virada para esse personagem. E já o Percy, apesar de gostar de acompanhar a jornada dele, elas ficam muito mais no entorno de profecias. Então a gente tá olhando para o futuro, a gente tá acompanhando o crescimento dele de acordo com o que o personagem tá descobrindo sobre ele, porque ele mesmo também não sabe, né? Tipo, o seu passado, de uma forma geral, ele era uma incógnita e passa a ser construído mais nessa segunda temporada, lógico, mas como fica muito no entorno de profecias, de coisas sobre o futuro, então a gente realmente só vai saber mais dele conforme a gente for descobrindo. São construções diferentes. O Percy é uma narrativa que você olha pro futuro e as meninas e o Luke são narrativas que você olha pro passado. Apesar de sim, né, o Luke ali, ele ainda tem uma relação com o futuro, né, por causa do Cronos e tal, mas ainda assim você consegue compreender as suas motivações olhando pro passado do personagem. E aí é mais por isso que eu falo que eles acabam se tornando até mais interessantes que o Percy. Não que o Percy é desinteressante, pelo amor de Deus, mas eu senti em vários momentos nessa segunda temporada que a gente olha mais pros personagens secundários, e isso foi belíssimo de acompanhar a construção deles. E além disso, né, eu adoro que Percy Jackson, né, traz, primeiro, esse tom humorístico, tipo o Grover lá de noiva e tudo mais, mas sempre tem uma jornada que crianças não deveriam estar. A gente vai de cassino a cruzeiros, tô brincando, crianças podem estar sim em cruzeiros mais do que no cassino, mas eu gosto muito desse imaginário do universo de Percy Jackson, né, tipo, tem um cruzeiro ali do Cronos e tal, mas eu também gostei daquela parte das sereias. Inclusive, gente, tem duas cenas pós-créditos, tá? Uma do anúncio ali da terceira temporada, a gente vê o Percy e a Annabeth, mas também tem o curso rápido ali, né, da Ilha das Sereias, porque a Annabeth e o Percy conseguiram sair e ela teve que arranjar alguma forma pra justificar por que eles saíram tão rápido e por que as pessoas estavam presas lá, dentro, né, da sua própria carência. E eu amei eles vestidinhos, né? É isso, eu acho que a série ela consegue trazer os services, né, tipo, trazer a mitologia dentro desse imaginário fantasioso e ao mesmo tempo pé no chão por muitas vezes, e eu acho que eles souberam fazer isso de forma primorosa. E também eu acho que trazer o peso, né, desses personagens, tipo a Ilha das Sereias mesmo, sobre eles batalharem com seus defeitos. Então a Annabeth, por exemplo, ter essa relação com a mãe de que ela quer que ela sinta orgulho dela. É isso, no meio da piada tem muito tom sério. E eu acho isso extremamente importante, principalmente quando a gente tá falando de uma série que tem uma audiência de um público mais jovem. E eu acho que toda a temática da temporada também, sobre eles entenderem mais as suas responsabilidades e que às vezes manter eles na ignorância não é como a gente protege as nossas crianças, porque eles não são mais crianças, né? Eles vão fazer lá seus 16 anos. Até porque, gente, esses adolescentes, eles estão com uma demanda altíssima e super perigosa, né? Então, eu gostei de como a série, ela desenvolveu isso. Agora, uma das coisas que me incomoda um pouquinho é que eu, particularmente, gosto muito que os universos de fantasia e que acabam trazendo um tom mais infantil também, tipo, eu gosto muito da estética de Nárnia, mesmo dos filmes antigos e tal. E eu sinto que Percy Jackson, até pra uma série atual, ela peca muitas vezes em questões de produção e caracterização. E assim, gente, tem coisas lindíssimas, tá? Eu acho que, tipo, que nem eu falei das Ilhas da Sereia, eu acho que é um efeito muito legal, mas ela tem uma estética que eu acho muito flat, assim, que se elas fossem mais trabalhadas, iria deixar a série lindíssima, assim, sabe? E isso também é complementar algumas caracterizações. Por exemplo, o Tântalo, gente, eu achei simplesmente horrível a caracterização dele, assim como de alguns monstros. E eu acho que tem tanto potencial pra melhorar essas coisas, sabe? Que dá uma sensação de produção meio básica. Não sei se é algo que melhoraria pra terceira, porque ela já tá gravada, né? Eu acho que tem vantagens e desvantagens quando eles acabam gravando meio que uma temporada atrás da outra, eles já conseguem anunciar anualmente, é que eles justamente não têm essa percepção de feedback. Então, alguns aspectos que foram falados na primeira, eles não vão ser tão sentidos, né,
aqui pra segunda, talvez a terceira já tenha um efeitinho um pouco maior quanto, sei lá, crítica com relação à produção, enfim. Mas o fato é que eles têm uma história extremamente potente, eles conseguiram arranjar um elenco extremamente carismático e que funciona. O quarteto, né? Aí o quarteto eu falo o Grover, o Tyson, o Percy e a Annabeth, adicionado a Clarice, o Luke e agora a Thalia, né? Eu acho que eles têm atores muito bons e muito carismáticos, e é o que faz a série funcionar muito. A sinergia deles também é muito boa. O próprio Tyson é um que me causou um estranhamento um pouco inicial e eu fui acostumando com ele. Mas é isso, se eles conseguissem trazer mais tom de fantasia e menos essa estética flat, eu acho que Percy Jackson ia ganhar tanto e talvez traria um pouquinho mais desse amadurecimento e traria mais cuidado para essa produção que ela é amada por tanta gente. E eu estou empolgadíssima, assim, para a terceira temporada. Uma das coisas que eu tinha falado na primeira, né, é que se a série ela permanecesse como foi a primeira, eu sentia que ela não era muito para mim, era só realmente para um público mais jovem. E isso não é uma grande problemática, tudo bem, você quer captar uma nova audiência. Mas eu acho que a segunda, ela engrandeceu tanto que ela se caminha para uma evolução aí da série, mas a produção precisa melhorar junto com essa jornada e com esse amadurecimento dos personagens. E estarei acompanhando na terceira, empolgadíssima. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa segunda temporada? Vocês gostaram? Vocês concordam com esses pontos negativos, né? Que, assim, não atrapalham em nada na história, eu acho que realmente só seriam ganhos aí pra série, porque, como eu falei, essa jornada foi muito gostosa de acompanhar. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!